Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações, perante as nações. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo um tempo de graça na nossa vida pela escolha que cada um de nós fez de estar aqui, vivendo nesse tempo um retiro espiritual. Vem louvar, ouvindo aquilo que Deus quer nos mostrar, nos direcionar para a nossa caminhada pessoal, para a nossa caminhada e vida comunitária nas nossas paróquias, nas pastorais, onde nós servimos, movimento, grupos. E a direção preciosa do Senhor para a nossa vida, nessa Eucaristia, na terça-feira de Carnaval, aqui na Canção Nova, ela parte daquilo que São Pedro vai perguntar para Jesus: e nós que deixamos tudo para te seguir, o que nós receberemos? E nós que deixamos tudo para trás para te seguir, nós que deixamos a realidade de uma vida mundana, nós que deixamos a realidade de um conforto e de toda uma realidade que poderíamos estar nela de uma forma tranquila, para te seguir, para te ouvir, para viver com o Senhor, o que nós receberemos? E aí Jesus vai dizer para eles, até respeitando a limitação do entendimento e do coração deles naquele momento, Jesus vai dizer de coisas materiais primeiro. Vocês vão receber casa, vocês que deixaram, né? Casa, irmãos, irmãs, pai, filhos, campos, por causa de mim e do meu Evangelho. Vocês receberão 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E aí já começa a mostrar aquilo que é o caminho espiritual, aquilo que é a realidade espiritual, as perseguições que nos purificam, que purificam a nossa vida para aquilo que é a realidade principal destacada por Jesus no Evangelho de hoje. E no mundo futuro, o que ele diz que eles vão receber? A vida eterna. Aqui Jesus coloca os olhos dos seus apóstolos, dos seus discípulos e de cada um de nós naquilo que realmente vale a pena. Está com o coração fixado, está com a ideia fixada, está diante de uma proposta que Deus nos faz de fazer um projeto de vida que nos proporcione experimentar no futuro a vida eterna, o deixar. Nós que deixamos. Eu não sei o que você deixou para estar aqui. Eu não sei o que você tem deixado para seguir Jesus. Ou talvez você ainda não tenha
deixado, desde, não sei se foi uns 3 domingos atrás, é porque a nossa vida missionária é muito intensa, mas eu estava celebrando a missa do domingo, né? E era aquele texto do profeta Jeremias que falava: maldito o homem que confia no homem, não é? E também a segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, no capítulo 15, ele trazia no versículo 19 algo que tem me acompanhado desde lá, que Deus tem feito cada vez mais crescer na minha alma e também provocar com que naquilo que eu testemunho, naquilo que eu anuncio do Evangelho, seja em pregações, em homilias, esteja presente diante dos meus olhos essa verdade revelada pelo apóstolo Paulo, falando da dimensão da ressurreição, do mistério da ressurreição. E o apóstolo Paulo diz no versículo 19 do capítulo 15 o seguinte: se é para esta vida que nós pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Repita comigo: se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Nós somos os mais dignos de compaixão. O que isso quer dizer? Que nós temos que entender que nós somos destinados para uma realidade que é o céu. Nós somos destinados para a salvação. Se um dia, por uma realidade qualquer, de um desvio, e de uma permanência nesse desvio, num pecado mortal, a gente acabar chegando no final de tudo e perder a salvação, não foi por vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos nós habitemos o céu. A vontade e o projeto estabelecido pelo Pai em Jesus Cristo é um projeto de eternidade feliz, é um projeto de eternidade na luz, é um projeto de eternidade na presença de Deus. O resto que poderia acontecer no sentido de inferno, de perda de salvação, isso é um acidente provocado por nós, pelas nossas escolhas, pelas nossas opções, mas por aquilo que é o desejo de Deus para nós. O desejo de Deus para nós é o céu. E a primeira leitura, esse mesmo apóstolo Pedro, depois treinado pela vida, instruído pelo Espírito Santo, ele vai entender esse mistério e ele vai entregar para nós hoje, na primeira leitura, aquilo que é o entendimento que o Espírito Santo levou depois dele ser batizado no Espírito Santo no Pentecostes, receber a força, a ousadia, a parresia, a intrepidez. Ele vai testemunhar e deixa escrito: caríssimos, esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos está destinada. Procuraram saber a que época e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo, que estava neles ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória consequente. O apóstolo Paulo vai referir-se a essa glória que vai trabalhando em nós dia após dia. O mistério dessa glória, o mistério dessa salvação que vai acontecendo e vai sendo trabalhada na vida de cada um e de cada uma, que vai se abrindo, que vai deixando essa glória transformar a sua vida, a sua mentalidade, dia após dia. E aí o versículo 12, ele vai dizer: foi-lhes dado, foi-lhes revelado, que não para si mesmos, mas para vós, estavam ministrando essas coisas, que agora são anunciadas a vós,
por aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo enviado do céu. Ou seja, eles estavam pregando o Evangelho para que eles entendessem isso, para que eles experimentassem isso, experimentassem esse mistério de salvação, esse mistério de glória, esse mistério de transformação da nossa vida em Cristo. Esse mistério de deificação, se a gente fosse usar a linguagem dos místicos, onde nós vamos sendo divinizados pela presença, pela ação, pela graça, pela glória, por nos expormos constantemente ao Senhor. E aí ele vai dizer, revelações esta que até os anjos desejam contemplar. Até os anjos, até as realidades espirituais mais profundas. E ele vai dizer, o apóstolo Pedro, por isso, aprontai a vossa mente. Aí ele começa a dar dicas práticas para que a gente entenda. Aprontai a vossa mente. O que nós estamos tocando nessa carta de Pedro? Pedro está apresentando a salvação como remédio, a salvação como saúde, a salvação que Cristo veio trazer a cada um de nós como essa ação transformante que vai nos levando a experimentar aquilo que realmente o Senhor quer realizar em cada um de nós. Essa transformação nele, essa mentalidade dele impressa em nós. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios, quando ele vai apresentar o combate espiritual, lá no versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer: revesti-vos do capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito. A mentalidade da salvação, o entendimento que aquilo que Cristo revelou é exatamente o que nós precisamos para chegar nesse ponto do desejo de Deus para cada um de nós, para que a gente viva aquilo que é o projeto de Deus para cada um de nós. E aí, eu fui estudar esses textos da liturgia, fui olhar comentários bíblicos, e a maioria deles indicavam para uma realidade. E o Ministério de Música, o André e os irmãos e irmãs que estão aqui no Ministério de Música, no canto de entrada, tiveram a percepção exata do que a Escritura está dizendo. Ela está dizendo das realidades dos fins dos tempos. Ela está dizendo da realidade da segunda vinda de Jesus. Ela está dizendo da realidade desse Cristo que irá voltar e nós não sabemos quando. A única coisa que nós sabemos da data da vinda de Jesus é que nós temos que estar de prontidão, porque ninguém sabe nem a hora e nem o dia. O que nós precisamos estar é de prontidão. Se Jesus voltar na nossa geração, beleza, tranquilo. Mas nós também não sabemos o dia nem a hora em que Ele irá nos chamar. Você sabe? Eu não sei. Eu só sei que eu preciso estar de prontidão. O que é estar de prontidão? Eu preciso estar pronto. Eu preciso estar preparado. Eu preciso estar vivendo aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que Deus determinou. E a gente está adentrando um novo tempo litúrgico, o tempo da quaresma, que é um tempo de conversão. É um tempo de um investimento ainda mais intenso na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus. Amanhã nós iremos escutar no Evangelho Jesus apresentar as 3 práticas fundamentais do tempo da quaresma: a oração, o jejum e a esmola. Nós vamos entrar nesse tempo de combate, onde eu e você precisamos programar a nossa vida para fazer nesse tempo de quaresma uma mudança radical naquilo que ainda não mudou em nós. Talvez você já seja alguém de caminhada. Procure descobrir qual é o pecado dominante na sua vida, aquilo que muitas vezes te leva a quedas seguidas e sequenciais. E você vai se propor nesse tempo da quaresma a combater
esse pecado com a virtude. Buscar a virtude que vai te fazer vencer esse pecado. E, nossa, se você vencer somente o pecado dominante na sua vida na quaresma, você já fez muita coisa, você já está na fita. Mas você não pode mudar o tempo litúrgico. A igreja vai mudar o tempo litúrgico e você não mudar a sua vida nesse período. Eu lembro que quando eu nasci alguns anos atrás, poucos, há 45 anos, eu vivi 15 anos da minha vida num distrito, no 7º distrito de Itaperuna, chamado Raposo. E ali, juntos em família, minha avó Maria da Conceição e meu avô José eram muito praticantes na igreja. A minha mãe, meu pai também, educados na fé católica. E eu via a mudança. Não podia ouvir música, não podia fazer as mesmas coisas que faz no mesmo que se faz num tempo diferente. É quaresma. Claro, existiam alguns mitos, né? Que vai aparecer a mula sem cabeça, o lobisomem na quaresma. Mas eram coisas de brincadeiras. Mas mudava-se o clima. Passava-se a viver de uma forma mais interiorizada. Propunha-se uma vida até mesmo em família, respeitando o tempo litúrgico, mudando. Televisão então? Não. Nós vamos viver esse tempo sem esse tipo de acesso. E aí você poderia observar na sua vida coisas importantes que você precisa se adestrar para você vencer certas realidades que até agora você não venceu. Enfim, ponde o capacete da salvação. Empunhai a espada do Espírito. Empunhai a espada do Espírito, a palavra. Os mistérios da manifestação de Cristo, gloriosa, esquadrinhadas pelo Espírito Santo. Aquilo que foi desejo dos anjos. Nós estamos num tempo onde se fala de guerra, rumores de guerra. E nós precisamos entender que o tempo da quaresma é um tempo de guerra espiritual. E nós já sabemos quem são os nossos inimigos. Nós sabemos que é o diabo e os seus demônios. Nós sabemos que é o mundo. E nós sabemos que são as realidades próprias da nossa carne. E o que o apóstolo Paulo vai dizer? Organize a sua mente. Organize o seu pensamento. Abra o seu entendimento. Para que você tenha consciência do combate e vença o combate. E praticamente, a prática que Paulo vai nos dar na leitura, ser sóbrio. O que é ser sóbrio? É ser moderado, é ter temperança, é buscar o equilíbrio. Tudo aquilo que é excesso, tira na quaresma. Tudo aquilo que é excessivo na sua vida, no comer, no beber, no ouvir. A gente tem que fazer penitência não só corporal. Hoje, no tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer a penitência dos olhos. Por que algumas igrejas ainda cobrem os santos? Já viram com pano roxo durante a quaresma? Porque também é proposto fazer penitência da vista. Só vai destampar os santos, tirar aquele pano na Páscoa. Porque também nós estamos fazendo penitência da vista, fazer penitência do ouvido, fazer penitência de saição, de festa. Ou a gente entra, e aí um teólogo que eu nem estudei muito ele, mas já foi muito citado até mesmo na Renovação Carismática Católica, em alguns momentos, chamado Karl Rahner, ele dizia assim, foi um teólogo do Concílio Vaticano II, se o cristão no século XX, e a gente já está no 21, hein? Imagina, ele está falando do século 20. Não for místico, ele deixará de ser cristão. Se nós não investirmos na experiência ascética e mística,
A experiência da penitência, a experiência de uma decisão em viver e oferecer para Deus os nossos sacrifícios, buscar uma vida mais intensa de oração, nós deixaremos de ser cristão, porque a avalanche que tem vindo sobre nós, da parte do mundo, das produções e de tudo aquilo que nos é oferecido, é avassaladora. E aí, o apóstolo Pedro dá uma outra dica: colocar a esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Na graça que nos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Confiar na graça. O que é confiar na graça? Eu me exponho à graça. Eu sei que eu não posso muito por mim mesmo, então eu me exponho à graça. Eu digo para Deus, eu peço para Deus, eu suplico para Ele que eu quero crescer, que eu quero avançar espiritualmente. E aí eu me exponho na adoração, eu me exponho na Eucaristia, eu comungo Jesus, eu faço ação de graças, eu escuto o Senhor, eu deixo cair no meu coração a palavra, eu guardo a palavra do meu coração, eu mastigo a palavra, eu engulo a palavra, eu rumino a palavra e deixo a palavra transformar a minha vida. Recorro à graça. Eu pego o meu terço, que é uma martelada na cabeça de Satanás. No exorcismo, quando o padre, ele invocava a Santíssima Virgem Maria, rezando as Ave Marias, o diabo gritava e ele perguntava: por que você não suporta? Porque ele dizia: cada Ave Maria é uma martelada na minha cabeça, na minha ideia, na minha mente. Aquela que é toda pura, aquela que é toda humilde, confunde a soberba e o orgulho de Satanás. Então recorrer à graça, a tudo aquilo que pode me colocar num ambiente de graça, recorrer com frequência ao sacramento da penitência, para não aceitar nem um instante ficar em pecado mortal. Nós temos toda a graça necessária. E aí Pedro vai dizer: não modelar a vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Não modelar a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. E aí eu fui lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Enquanto nós estivermos com a nossa mentalidade modelada pelas estruturas do mundo, nós não atingiremos o discernimento daquilo que é bom, do que agrada a Deus e do que é perfeito. Nós não saberemos distinguir a vontade de Deus. Quanta gente quer distinguir a vontade de Deus a seu respeito, a sua vocação, mas está contaminada pela mentalidade do mundo e não consegue discernir um palmo à frente do seu nariz. Uma mentalidade nova, uma metanoia, um processo de conversão. E aí Deus sempre me recorda daquilo que eu li, né? Então eu não me canso de citar certas ideias e pensamentos de alguns santos teólogos. E o cardeal Ratzinger, que depois tornou-se Bento XVI, o nosso Papa agora emérito, ele fala da forma muito clara e concreta da conversão, da mudança de mentalidade. E o que ele diz em relação a converter-se? Ele diz assim: converter-se significa reconsiderar, significa pôr em questão a própria vida e o próprio modo de viver e o comum. Ratzinger vai dizer: converter é deixar entrar Deus nos seus critérios, nos critérios da própria vida. Eu preciso perguntar para você que está no retiro da Canção Nova, eu preciso perguntar a você que está ouvindo agora pela rádio, que assiste pela internet, que vê pela televisão, ou que terá acesso depois nessa homilia, lá no nosso play, no YouTube da Canção Nova. Você tem passado os critérios da sua própria vida
diante dos critérios de Deus, ou você vive à vontade, segundo a sua mente, o seu pensamento, os pensamentos das ideologias correntes desse tempo, ou o pensamento das pessoas, aquilo que as pessoas pensam? E aí ele vai dizer: deixar entrar Deus nos critérios da própria vida, não julgar de acordo com as opiniões correntes. Converter-se significa, por conseguinte, não viver como todo mundo vive, não fazer conforme todo mundo faz, não se sentir justificado em ações duvidosas, ambíguas, perversas, simplesmente porque há quem o faça. É começar a ver a própria vida com os olhos de Deus. Diga comigo: é começar a ver a própria vida com os olhos de Deus. Diga mais uma vez: é começar a ver a própria vida com os olhos de Deus. Quando a gente só olha com os nossos olhos a nossa própria vida, a gente se desespera. Os sofrimentos que batem à nossa porta, doenças, perdas, pandemia, rumores de guerra, situações que acontecem no nosso trabalho, e se a gente só olha com critério humano, a gente endoida, a gente se perde, a gente se desestrutura, a gente se desequilibra. O processo de conversão nos faz olhar tudo o que acontece na nossa vida com os olhos de Deus, as coisas boas e as coisas ruins. Quer um exemplo de alguém que olhou para a sua própria vida com os olhos de Deus diante de algo terrível que aconteceu? Vai ler a história de José do Egito, lá no Gênesis, no capítulo 37 até o 50, quer dizer. Os irmãos o venderam como escravo para o Egito, mas em momento algum José olhou para a sua vida sem os critérios de Deus. E quando vai chegar no fim, ele vai perceber: nossa, aquele sofrimento, aquela decepção, aquela dor, aquela humilhação, os meus próprios irmãos terem feito aquilo comigo. Se eu não tivesse olhado com os olhos de Deus, eu não teria sido salvador dos meus irmãos naquela carestia, naquela fome que assolou a terra do meu povo. E aí ele, como governador do Egito, consegue salvar os seus irmãos. Nós não podemos mais olhar, se nós somos de Deus, a nossa vida simplesmente com critérios humanos, com critérios de psicologismo, de coaching ou qualquer outra questão. A nossa vida tem que passar pelos olhos de Deus. Se a gente está cego, mete um óculos aí, meu irmão, e começa a enxergar com os olhos de Deus, com a visão de Deus. E dessa forma você vai conseguir honrar a Deus na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Porque você não vai ser um nécio, sem inteligência, que não consegue enxergar o projeto e o propósito de Deus agindo em você. É começar a converter-se, é começar a ver a própria vida com os olhos de Deus. É procurar o bem, mesmo que o bem não seja agradável. É agradável perdoar, é agradável abençoar quem nos amaldiçoa, é agradável tratar bem quem nos trata mal, é agradável dar uma nova chance. Não, mas é o bem que eu preciso escolher. É o bem que eu preciso escolher. Procurar o bem mesmo que não seja agradável, não apostar no juízo da maioria, mas no juízo de Deus. Por outras palavras, procurar um novo estilo de vida, uma vida nova. Levanta a sua mão direita e diga: procurar um novo estilo de vida, uma vida nova, não com a mentalidade antiga, corrompida do mundo, do pecado, do paganismo, desse neopaganismo e das ideias neopagãs que entram até mesmo dentro da igreja. A partir de agora, eu, diga o seu nome, vou procurar um novo estilo de vida, uma vida nova. Lá nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo e os outros chegam em Antioquia, quando os discípulos estão evangelizando em Antioquia, acontece algo extraordinário. É um detalhe muito simples, que está escrito nos Atos dos Apóstolos. Diz assim: foi a primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. O
que é o cristão? É o outro Cristo. Foi a primeira vez que eles conseguiram traduzir o que eles estavam vendo. Aqueles homens, aquelas mulheres, discípulos de Jesus, chegaram num nível de intimidade, de santidade, de perfeição tão grande que eles foram reconhecidos como outros Cristos. Eles passaram a ser chamados de cristãos. No seu trabalho, quando as pessoas te veem, a maneira que você lida no trânsito, a maneira que você faz com o seu próximo, revelam que você é cristão. As pessoas quando te veem falam assim: nossa, como ele se parece com Jesus Cristo. Quando eu olho para o meu pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, vejo ele vivendo as lutas que ele vive, os sofrimentos que ele enfrenta. E sempre foi assim, não é só de agora. Eu estou na Canção Nova, indo para o meu 22º ano de vida aqui na Canção Nova, de consagrado. Foi sempre assim que eu vi. Quando eu olho para ele, no que ele vive hoje, nas lutas que ele vive hoje, no tratamento que ele faz da saúde dele, eu vejo aquele sorriso no rosto dele, eu vejo a vida piedosa que ele leva, eu vejo a submissão dele a Deus na dor. Eu olho para ele e consigo ver Jesus Cristo. Consigo ver que ele se parece com Jesus. Não reclama, fica ali, na presença de Deus, recebendo de Deus e oferecendo para nós o Deus que ele recebe. Uma vez, o Dom Rafael Liano Cifuentes, que agora já está na casa do Pai, que era bispo emérito de Friburgo, veio pregar um retiro para nós na Canção Nova, para os padres. E nós estávamos lá em Lavrim, em Queluz, nesse retiro, e nós sentados ali na capela, e ele foi secretário de um santo, São José Maria Escrivá. Ele era da Opus Dei, e ele foi secretário de São José Maria Escrivá, e veio para o Brasil. E uma vez São José Maria Escrivá veio ao Brasil dar uma palestra, ele estava no meio da assembleia sentado, e uma mulher sentada do lado dele, impressionada com as palavras que saíam da boca de José Maria Escrivá. Ela virou para Dom Rafael e falou assim: aquele homem que está falando, como que ele parece com o nosso Senhor? Como que ele se parece com Jesus? Não é simplesmente pelo falar, é pelo ser, o transbordamento do ser, o transbordamento da vida da pessoa, o modo de viver, o estilo de vida que vive, a vida nova que exala. E aí a gente pode traduzir essa vida nova por vida de santidade, por aquilo que o apóstolo Pedro está dizendo para nós hoje: antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso proceder. Não é simplesmente na hora da oração. É muito bonito eu olhar para vocês aqui quando vocês rezam, parece que todo mundo tem uma asinha de anjos. Ou quando eu estou piedosamente de joelhos diante da Eucaristia. A santidade se demonstra na vida. Meu irmão Padre Bruno tem uma frase: eu quero ver na vida. Santidade não é só falar. Eu posso ser um ótimo pregador, um péssimo irmão. Eu posso ser um ótimo pregador, um péssimo padre no meu ministério sacerdotal. Eu posso ser um ótimo pregador e um terrível filho para minha mãe. Eu posso ser um ótimo pregador e um falso para os meus amigos. É vida, porque ele está falando aqui, ó. Olha, tenta entrar naquilo que Pedro está dizendo. Como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós. E aí ele vai dizer, como que vocês vão se tornar santos? No proceder. Porque, gente, nós podemos ficar aqui agora, nós expomos os Santíssimos, o Santíssimo aqui, e eu vou dizer, existe uma palavra profética, e nós temos que adorar 24 horas. Nós adoramos 24 horas. É maravilhoso. Mas se a gente sai ali e o nosso proceder não mudou, não existe santidade, não existe vida nova, não existe novo estilo de vida, não existe. Ratzinger vai dizer, procurar um novo estilo de vida, uma vida nova. Tudo isso não implica no moralismo. A limitação do cristianismo, a moralidade perde de vista a mensagem de Cristo. O que é isso?
O que é essa santidade? É o dom de uma nova amizade, é um dom de uma comunhão com Jesus e por conseguinte com Deus, onde nós vamos experimentando uma comunicação de Deus à nossa vida e que vai nos transformando, nos purificando. Para ir concluindo, vocação à santidade. Mas Deus vai dizer, Atos dos Apóstolos 17, versículo 30, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora faz saber à humanidade que todos e em todo lugar devem converter-se. Dá uma cutucadinha na pessoa que está do seu lado e diga para ela: ei, querido, desperta. É o seguinte, chegou a hora, e é agora, de cada um de nós termos a coragem de ressignificar a nossa vida, a nossa história, o nosso modo de viver em Jesus Cristo, e assim viver uma vida nova. Diga para ele: você está me entendendo? Ele está entendendo? Tá? Se ele está entendendo, pode aplaudir esse irmão que está aí do seu lado. A carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 3, São Paulo vai dizer: nós todos também fomos desse número dos ignorantes, abandonando-nos a ambição da nossa vida na carne e a partir de agora seguindo os seus propósitos. Seguir os propósitos. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, vai revelar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, no versículo 34, tomai cuidado para que os vossos corações... ouve isso aqui. Existe algo que torna o coração do homem insensível. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia caia de repente sobre vós. Que dia é esse? O dia de Deus. É a segunda vinda de Jesus, ou o dia de Deus para nós, como Ele mesmo estabeleceu e determinou. De onde vem essa chamada à santidade? Que lá no capítulo 5, versículo 48 do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Vem lá do Levítico, do Antigo Testamento, no Levítico 11, 44, Deus vai dizer: porque eu sou santo, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Levíticos 19, 2, fala a toda a Assembleia de Israel, a todos os filhos de Israel, a todos os filhos da igreja, e diga a eles: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Mas como? Aí eu anotei aqui alguns santos para a gente terminar. São Jerônimo vai dizer: mas a gente não pode imitar a Deus no poder. Nós não podemos imitar a Deus na magnificência, nem em outras perfeições, mas nós podemos imitá-lo de longe, na sua humildade, na sua mansidão e na sua caridade. Diga comigo: na sua humildade, na sua mansidão e na sua caridade. São Gregório de Nazianzeno, quando ele viu essa palavra, ele diz: mas o que é a santidade de Deus? E aí Gregório responde: é contrair o hábito de viver com Deus. O que é a santidade? É contrair o hábito de viver com Deus. Gálatas 2:20. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É contrair o hábito, é um hábito de viver com Deus. Santa Catarina de Sena, em concordância com Santo Tomás de Aquino, vai dizer que a perfeição consiste especialmente na caridade. Primeiro, amando a Deus acima de tudo, e depois amando
o próximo como a nós mesmos, por causa de Deus. Fica de pé. Um pouquinho só para dar uma esticada no esqueleto. Nós podemos ser santos. Diga comigo. Nós podemos ser santos. Imitando a Deus. Imitando a Deus. Na humildade. Na humildade. Na mansidão. Na mansidão. Na caridade. Na caridade. Nós podemos ser santos. Contraindo o hábito de viver com Deus. De viver com Deus. Eu viverei com Deus. Até o último dia da minha vida. Faz aí um compromisso. Levanta o seu braço. Isso, a gente precisa fazer propósito. Se você não tiver coragem de fazer propósito, você nunca vai ser santo. Porque Deus vai agir com a graça dele no propósito. Então ergue o braço e diga aí que você quer fazer um propósito de habituar-se a viver com Deus. Habituar-se a não fazer nada sem consultar a Deus. Habituar-se a ter intimidade, comunhão com Deus. Vai, fala: Deus, eu quero a partir de agora, me dê a graça, me abençoa, me agracia, me toca. Fala para Ele: toca-me nessa hora, Deus. Toca o meu coração, para que eu crie um hábito de viver contigo, de ter comunhão contigo, para que eu crie um hábito de amor, não de obrigação, de ir na Santa Missa, de comungar, de me confessar com frequência, para que eu crie o hábito de ler a palavra diariamente e de me alimentar dessa palavra, para que eu crie o hábito de ter comunhão com o Senhor a partir dos mistérios do texto, da oração pessoal, para que eu crie o hábito sabendo que eu só terei comunhão contigo se eu não estiver em pecado mortal, para não, Senhor Deus, romper a caridade, para que eu viva nessa comunhão. Eu quero criar esse hábito. Senhor, diga comigo: Senhor, me dê a graça, hoje, nesse tempo favorável, ao final do tempo comum, ao final do tempo para entrar ao final desse momento do tempo comum, né? O tempo comum ainda não termina agora, é só no final do ano. Mas ao final, nessa parada, diga comigo, nessa parada do tempo comum. Nessa parada do tempo comum. Para adentrar na quaresma. Para adentrar na quaresma. Dá-me a graça. De viver a humildade, a mansidão. A mansidão. Dá-me a graça de viver a caridade. Dá-me a graça de viver a caridade. E todos os dias a viver com o Senhor. A viver com amando o Senhor. Acima de tudo. Amando ao próximo como a mim mesmo. Amando o próximo por causa do Senhor. Por causa para que eu possa compreender. Para que eu possa compreender. Que no futuro eu terei a vida eterna. Eu terei a vida eterna. Eu preciso, como homem de Deus. Como filho. Como obediente. Fazer com que a minha vida seja modelada pelos critérios, valores do Evangelho, do Reino. E eu obedeça, Senhor, esse chamado. Ser santo. Tornar-me santo. Em todo o meu proceder. Amém. Amém. Ora no Espírito por um tempo. Solta a sua voz. Eu só quero, enquanto você ora, te dizer uma palavra. Não há felicidade verdadeira sem santidade. Não há felicidade verdadeira sem uma vida em Deus. Então, Senhor, que cada pessoa, que cada irmão, que cada irmã que agora reza, que agora se coloca na sua presença, possa se despertar para aquilo que é o seu ensinamento e aquele que é o seu chamamento, para que nós vivamos esse grande desejo do Senhor, desde o Antigo Testamento, confirmado no Sermão da Montanha, e hoje relembrado pelo apóstolo Pedro, que nós precisamos ser santos em todo o nosso proceder e com toda a nossa vida, Senhor. Em meu pensar, em meu sentir, quando eu falar, na hora de
preside em todo meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, ou santos ou nada. Canta, vai, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Você cantando, ou santos ou nada, forte, ou santos ou queremos ser. Pode ser melhor, canta com fé, meu irmão. Ou santos, como uma decisão. Ou santos ou nada mais. Antes de irmos para o ofertório, uma dica. Você quer viver um caminho de santidade a partir de agora, começando a quaresma? Leia o Sermão da Montanha, Mateus 5-7. Durante a quaresma, volta, medite, pense, adeque a sua vida àquilo que Jesus ensinou ali no Sermão da Montanha. Está bem explícito, ponto por ponto, o que Jesus quer que os seus discípulos vivam. Não saia do tempo comum que vai parar agora, entrando no tempo da quaresma, sem fazer os propósitos para a sua quaresma. O que você quer viver, o que você vai tirar, quais são os propósitos de penitência que você vai fazer. Programe uma vida de oração intensa para esse tempo da quaresma. Olha, eu vou acordar, vou rezar isso aqui até o final do dia, antes de dormir. Senão você não vai rezar, vai ser a mesma coisa. E depois, dê esmola. Se desapegue dos bens materiais. Você vai ver, quando você for celebrar a Páscoa, você será o homem novo e a mulher nova que Deus pensou para você nesse tempo da quaresma. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.